Um jovem de El Salvador posta vídeos, no quais ele sempre investiga locais supostamente assombrados, como casa com histórias terríveis e cemitérios durante a noite. E ele é tão conhecido que já chegou a participar de alguns programas de TV. E nos muestra todo esto. Llega la noche en este cementerio y es momento para que Henry prepare sus amuletos como anillos, crucifijos y muchas oraciones. No vídeo que veremos agora, ele estava investigando uma empresa de ônibus muito antiga, e esse local tem fama de ser muito assombrado, pois todos que passam por ali costumam escutar vozes e até barulhos estranhos. E nessa ocasião, assim que ele começou a investigar, percebeu que a luz de freio de um dos ônibus estava acesa. Vendo isso, ele começou a procurar quem poderia ter feito aquilo, e para a surpresa dele, não havia ninguém nem fora e muito menos dentro do ônibus. No sé. Está encendida la luz del bus, bichos. Miren, bichos. Miren, bichos. Bichos. Miren, bichos. Mira. Acerca un poquito el teléfono hacia adentro de alguna ventana. Oiga. Por ahí. Es que cuando ibas caminando escuché un ruido adentro. Ele e sua equipe olharam tudo com muito cuidado, pois poderia ser uma pessoa mal intencionada. No entanto, não havia nem rastro de que uma pessoa havia passado por ali. E em um certo ponto da investigação, enquanto eles estavam longe dos ônibus, uma coisa muito bizarra foi gravada. ¿Alguna ventana? Oiga. Por ahí. Es que cuando ibas caminando escuché un ruido adentro. Buenas noches. É possível ver uma silhueta obscura que está parada próxima aos ônibus. Os rapazes, quando veem aquilo, na mesma hora dão um zoom na imagem. E como vemos, não dá para identificar nenhum traço humano e nem roupas. É apenas uma figura obscura e sombria que está ali parada na escuridão. Infelizmente, após isso, o vídeo acaba, sem sabermos o que aconteceu depois daquilo. Mas, de qualquer forma, aquela coisa não parece ser uma pessoa. O canal Podcast Paranormal recebeu uma evidência muito sinistra, e junto dessa evidência existe uma história. Uma senhora mora há muitos anos na mesma casa. No entanto, de tempos em tempos, ela escuta alguns ruídos estranhos no andar de cima, mas sempre que vai até lá, acaba não encontrando nada. Em uma certa ocasião, ela escutou alguns ruídos, e muito intrigada com aquilo, ela decidiu chamar a polícia, pois pensou que poderia haver algum invasor em sua casa. E tem até uma filmagem feita no momento em que a polícia estava na casa dela, e deu para ver o momento em que os policiais vão embora, pois não haviam encontrado nada na casa dessa senhora. Só que nessa mesma filmagem, uma coisa muito assustadora foi filmada na janela do andar de cima. Empezar a hacer la investigación. Del equipo, aquí, Fermex y Alex Myers se pusieron a localizar. Solo sabíamos cuál era la colonia, era lo único que sabíamos. Era una colonia grandísima y durante meses se la pasaron así casi todos los días recorriendo las casas hasta que un día estábamos como así felices porque encontraron la casa e começou a investigação. Na janela do andar de cima é possível ver 3 crianças pálidas se movendo dentro da casa. Uma delas aparenta estar segurando uma boneca no colo. Como vemos, elas estão usando roupas antigas. E um fato curioso é que existem algumas histórias sobre esse local, pois de tempos em tempos, alguém sempre acaba passando por alguma coisa muito assustadora nessa casa. E uma outra coisa que chama a atenção é que nessa casa nunca teve nenhuma criança. E isso torna tudo ainda mais estranho, assustador e inexplicável.
Essa mulher começou a agir de forma estranha durante a noite, e depois disso, várias coisas incomuns aconteceram. Ela e seu marido têm uma conta no TikTok onde compartilham as suas experiências paranormais em casa. Após presenciarem tantas coisas, eles instalaram câmeras na casa toda para monitorar esses eventos. Nas filmagens, várias coisas bizarras acontecem, como objetos que misteriosamente se movem sozinhos. No entanto, o que tem chamado a atenção é que a esposa desse homem é sonâmbula, e ultimamente ela tem agido de maneira muito estranha. Em uma certa madrugada, algumas coisas muito estranhas foram gravadas enquanto ela estava sonâmbula. É possível ver que pouco tempo depois dela se sentar, as cadeiras que estavam na mesa se movem sozinhas. Pouco antes disso, é possível notar que uma sombra se move na sala. Só que não parou por aí. Um objeto que estava em cima da mesa se moveu em direção a ela, e no mesmo vídeo é possível observar uma porta se fechando sozinha. O mais estranho é que após a porta se fechar, ela olha na direção da câmera de uma forma muito estranha, dando a entender de que ela não estava apenas sonâmbula, mas talvez estivesse possuída por forças obscuras. Rio Claro é uma pequena cidade do interior do Rio de Janeiro, conhecida por belas paisagens como a Pedra do Bispo e a Serra das Araras. Um local que ganhou notoriedade em 2012 foi a Cachoeira de Lindice, que é um local muito bonito que possui uma queda d'água. Em uma filmagem, um casal estava aproveitando o lugar. No entanto, enquanto a mulher filmava, uma coisa muito estranha foi notada na cachoeira. Domingo, curtindo uma cachoeira em Lindice, Rio de Janeiro. Reparem no visual, na mata. Agora o melhor de tudo é essa queda d'água. Muita água, muita força. Uhul! E caraca, tem uma coisa ali. Caraca, apareceu um cara ali no meio da água. A mulher avista uma pessoa que aparece no meio da água, e quando ela vê aquilo, ela fica admirada, pois a pressão da água era muito intensa. No entanto, o que aparece ali aparenta ser uma pessoa que está sem camisa, e quando escuta a voz da mulher, se abaixa mais uma vez e se esconde na cachoeira. Uhul! E caraca, tem uma coisa ali. Quando a mulher tenta mais uma vez mostrar o que tinha visto, aquela figura mais uma vez se esconde. Ali, mozinho. Ali, mozinho.
Esse vídeo gerou grandes comentários. Alguns disseram que poderia ser apenas uma pessoa, enquanto outros acreditam que se trata de algo sobrenatural. E ainda há aqueles que juram que é o Aquaman. Mas você, o que acha que é isso que apareceu na cachoeira? Um rapaz foi visitar a sua mãe, como ele sempre costuma fazer aos finais de semana. E como ele não mora mais naquela casa, ele subiu até o quarto onde ele dormia, para matar um pouco da saudade. Mas quando ele chegou lá em cima, acabou percebendo uma coisa muito estranha na casa da frente. Intrigado com aquilo, ele decidiu gravar, para garantir que não estava vendo coisas. Podemos ver que na janela da frente tem uma figura de cabelos longos e usando uma roupa branca. O rapaz que gravou esse vídeo colocou na legenda que essa casa está vazia há mais de 6 meses e ela tem fama de ser muito assombrada. Uma outra coisa que chama a atenção é que o que aparece do outro lado aparentemente tem a pele pálida e não parece ser um reflexo. E isso, com certeza, é muito estranho. Emma é uma jovem que posta em suas redes sociais um pouco do seu dia a dia, sempre de forma leve e descontraída. E como ela gosta muito de viajar, ela viajou junto de uma amiga. E as duas se hospedaram em uma casa alugada pelo Airbnb. Até então nada demais havia acontecido, elas estavam apenas aproveitando. Só que de repente, ela percebeu que o seu cachorro começou a latir sem nenhum motivo aparente. E como era algo tão estranho, ela começou a filmar o comportamento do cachorro. E nessa filmagem, uma coisa muito estranha foi notada. What the fuck? Podemos ver que o cachorro começa a latir, e temos a impressão de que ele está latindo na direção daquela cadeira. E só isso já é uma coisa muito estranha. Só que na filmagem, um detalhe bizarro chama a atenção, pois na hora que o cachorro se afasta, é possível ver uma sombra que se move em direção a ele. What the fuck? Nitidamente, assim que o cachorro se afasta, uma sombra se move. Algumas pessoas compararam essa sombra com a pata de um gato, e até chegaram a dizer que poderia ser um gato fantasma, enquanto outros pensaram que poderia ser um papel que estava ali por perto que havia se movido. What the fuck? Um homem que mora em Washington já vem há tempo percebendo algumas coisas estranhas em sua casa, mas geralmente são apenas barulhos que ele não sabe de onde vêm. E muitas vezes ele presencia luzes se apagando sozinhas. E até então ele pensou que poderia ser apenas ruídos e coisas que acontecem em casas antigas. No entanto, em uma certa ocasião, ele decidiu tirar férias e ele já estava há 4 dias fora de casa. Em uma filmagem feita pela câmera de segurança, uma coisa muito bizarra apareceu. Na filmagem, aparentemente está tudo normal, só que de repente aparece uma figura muito estranha. E o bizarro é que essa coisa fica ali, como se estivesse olhando na direção da câmera. Assim que essa coisa desaparece, uma luz misteriosamente se acende sozinha. O dono da casa afirma que está muito assustado com isso e pede ajuda para que alguém tente explicar de alguma forma o que foi gravado naquela noite, pois ele não se sente mais seguro dormindo naquela casa. Um casal decidiu se aventurar usando o aplicativo Randonautica.
E como sabemos, esse aplicativo leva as pessoas a lugares misteriosos, onde acabam fazendo descobertas muito estranhas. E nessa ocasião, eles foram direcionados a um pequeno pier, que fica em um local muito afastado e deserto. E quando chegaram nesse local, filmaram uma coisa muito estranha. Oh, hell fucking no way. Hello? Hello? That, it's fucking moving. Hello? Hi. Are you okay? Hello? You alright? Hello? Oh, babe. Oh my God. Hi. Are you okay? Do you need help? Babe? Eles avistaram uma figura parada em meio à escuridão. E nesse momento eles ficaram assustados e acabaram não se aproximando muito, pois não sabiam se era uma aparição ou se era uma pessoa mal intencionada. No entanto, o que incomodou muitas pessoas foi o fato deles não apontarem a lanterna diretamente para aquela coisa. Sempre surgem vídeos misteriosos na internet, e muitos deles se tornam um verdadeiro mistério. O que veremos agora é um desses vídeos, que ninguém sabe muito bem onde foi gravado ou o que estava acontecendo exatamente. E o que aparece na filmagem é algo meio que estranho. Nah, G, the homie sent me a video. This happened in California. Tell me what y'all think of this. Quando o vídeo começa, podemos ver um cachorro andando do outro lado da cerca. No entanto, o que chama a atenção é que ele está preso a uma guia, e enquanto ele está ali passeando, a guia está pendurada, como se alguém estivesse segurando ela. Só que mesmo observando por várias vezes, podemos ver que não tem ninguém próximo daquele cachorro. The homie sent me a video. This happened in California. Tell me what y'all think of this. Ao ver esse vídeo, fiquei muito curioso e já tenho a minha opinião formada, mas gostaria muito de saber a sua aqui nos comentários. Esse homem tem passado por momentos assustadores em sua casa e já não sabe mais o que fazer. Ele tem compartilhado em seu TikTok vídeos no qual ele mostra que a sua casa está sendo assombrada. E tudo teria começado após ele visitar a tumba do pai. Só que nessa visita ele acabou tentando contato, pois ele já estava sem ver o pai há mais de 3 anos. Então ele fez isso para tentar de alguma forma se despedir. Mas pelo que parece, nessa tentativa, alguma coisa acabou seguindo ele até em casa. E desde então, coisas bizarras começaram a acontecer. Em um de seus vídeos, os seguidores pediram para ele acender uma vela para tentar acalmar o que quer que seja que está assombrando a casa dele. E quando ele acendeu a vela, algo bizarro aconteceu. Bueno, ya quedó la velita encendida. Como podemos ver, ele acendeu a vela em cima de um espelho. E ao invés de acalmar a situação, isso só acabou piorando tudo. Pois muitos acreditam que espelhos servem como portais para outras dimensões. Só que não parou por aí. Em uma filmagem, ele mostrou o que acontece quando ele está sozinho em sua casa. Isso é muito bizarro, mas não é só isso. Quando ele está fora de casa, várias coisas também se movem, e isso deixa ele cada vez mais assustado.
Porém, o vídeo mais famoso e apavorante é esse no qual ele está chegando em sua casa e coisas estranhas começam a acontecer. Pelo que parece, alguma coisa de alguma forma acabou seguindo ele até sua casa. E isso, com certeza, é de arrepiar. Um homem chamado Phil Koch estava passando a noite em um teatro assombrado, pois existem várias histórias em torno desse local. E ele utilizou algumas câmeras para registrar as coisas que acontecem ali. E enquanto ele estava sentado na plateia, algo acabou assustando ele. Something just moved behind me. Jeez. Something just moved behind me. Ele está ali filmando e tentando contato, e de repente o assento que está atrás dele se move sozinho, como se alguém estivesse sentando ali. E quando ele viu isso, na mesma hora levantou assustado com o que acabou de presenciar. E o mais estranho é que ele mostra que é preciso um pouco de força para baixar aquele assento. Após isso, ele continua a sua aventura, e lá no porão do teatro, ele passou por um momento muito aterrorizante. Well, I'm gonna look, see if this prop is still back here again. And then we'll take a look. Come on! See if this prop is still back here again. And then we'll take a look. Come on! Antes dele encostar na porta, ela se abre sozinha, e isso deixa ele muito assustado. Além do mais, lá dentro tem uma figura muito bizarra, que provavelmente deve fazer parte de alguma peça de teatro. E aposto que você já viu essa figura em alguma thumbnail aqui no YouTube. Mas voltando ao vídeo, antes de encerrar a gravação, ele presenciou essa mesma porta batendo com muita força. Hello? Hey. E o susto foi tão grande que ele chegou a cair. Então ele achou melhor encerrar a sua aventura naquela noite. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!